Rodrigo, ninguém entendeu direito, né? Não foi só você. Não, Ontem eu estava no Tribunal de Justiça aqui no Rio de Janeiro, onde aconteceu o julgamento que resultou na destituição do Edinaldo Rodrigues e dos 8 vice-presidentes dele. E tinha muita gente, estava lotado, era uma sala assim relativamente pequena e estava Importante, não é só o presidente que cai, né? Isso, os 8 vices Os 8 também. vices, todo o comando da CBF cai. Isso, porque o que foi considerado ilegal foi a eleição. Então, a última eleição, os resultados dela são inválidos. Não tem aquela saída que normalmente tem na CBF, que assume o Com vice mais regras velho. estabelecidas pelo Ministério Público. Isso, esse foi o problema. A eleição ocorreu de acordo com regras estabelecidas num acordo entre a CBF e o Ministério Público, um TAC, um termo de ajustamento de conduta. E esse acordo foi considerado ilegal porque a Justiça do Rio de Janeiro, os 3 desembargadores que julgaram o caso ontem, entenderam que o Ministério Público não tem legitimidade para fazer um acordo com uma entidade Um ano depois, privada. né? Quer dizer, depois da eleição realizada, 1 ano e 8 meses depois da eleição realizada, todo mundo tomado posse, 1 ano e 8 meses depois vem a decisão que não é definitiva. Não, cabe recurso. Em segunda instância, da Justiça Comum, de que aquilo não vale mais. Isso, e aí foi nomeado um interventor. Esse não foi o termo usado, mas eu não consigo pensar num outro melhor aqui. O presidente do STJD, José Perdiz, ele assume, não é que ele assume a presidência, mas ele entra na CBF sem presidente, sem vices. Era um pleito dele ou simplesmente deram para ele a missão? Não era um pleito dele, que a gente soubesse, tanto que ontem, durante a leitura dos votos dos 3 desembargadores, o relator do caso, o desembargador Gabriel Zéfiro, ele votou no sentido de anular o acordo, de anular a eleição, mas não estabeleceu o que viria a seguir, o que aconteceria. Deixou meio aberto. Aí o desembargador seguinte, Mauro Martins, aí sim, ele acompanhou o voto do relator e disse que, como a CBF não poderia ficar acéfala pelo afastamento do presidente e dos vices, alguém deveria entrar para organizar uma nova eleição. E ele disse ali, a minha ideia é que seja o presidente do STJD, porque assim não fica caracterizado uma interferência externa de fora do futebol. É alguém do futebol, do tribunal do futebol, da justiça do futebol que vai entrar... Que é um órgão independente. Para organizar. Pelo menos em teoria. É um órgão, em teoria, independente. E aí o relator falou assim, comentando o voto do colega dele, disse, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou acrescentar essa informação ao meu voto. E aí, Podia ser a dona Lúcia também. E aí a desembargadora seguinte concordou com os 2 e ficou estabelecido isso. Agora, tem um detalhe. Essa decisão, embora tenha sido tomada ontem, ela só vai ser publicada e ela só passa a valer na segunda-feira, quando ela é publicada. Então, hoje, assim, tem uma decisão que foi tomada para destituir o Edinaldo Rodrigues da presidência, mas o interventor, digamos, não assumiu ainda, porque ele só entra quando houver a publicação da decisão. O mesmo vale para os recursos que vão ser apresentados pelo Edinaldo, pela CBF, pelo próprio Ministério Público ou por quem se sentir prejudicado por essa decisão. Os vice-presidentes, por exemplo, podem recorrer. Dizer, opa, eu fui eleito, perdi meu mandato, não concordo com essa decisão. Podem recorrer. Mas eles só podem, todos esses envolvidos só podem recorrer na segunda-feira, quando a decisão for publicada, for oficializada, todo mundo for notificado e tal. Então, a gente vai ver os efeitos dessa decisão de ontem começarem a surgir na segunda-feira. Agora, Martim, eu acho que uma pergunta fundamental de ser respondida é a seguinte. A Justiça só tomou uma decisão porque ela foi provocada a isso, né? Sim. Se, por exemplo, ninguém reclamasse da eleição, ninguém fosse à Justiça atestar que a eleição foi legal, o Edinaldo não teria essa questão para lidar. E acho que a pergunta-chave é essa. Quem provocou? Quem vai à Justiça? Quem tem esse interesse de tirar o presidente, destituir o presidente e convocar novas eleições? Essa é uma ação que começa em 2017, quando o presidente da CBF era o Marco Polo Deonero. É uma história um pouco complicada, eu vou tentar resumir um jeito, tentar ser didático. Porque a CBF convocou uma Assembleia Geral para definir regras eleitorais e nessa Assembleia Geral só participaram federações estaduais, não participaram os clubes. Então o Ministério Público entra com uma ação na Justiça dizendo, olha, a CBF fez uma Assembleia ilegal, devia ter chamado os clubes, não pode fazer só com as federações. Essa ação vai tramitando, sem decisão. Rogério Caboclo é eleito, sem que essa ação tenha algum efeito, tenha uma decisão, ele é eleito em 2019. Em 2021 ele cai pelas denúncias de assédio sexual, assédio moral contra funcionárias, ex-funcionários da CBF.
E nesse momento, o presidente da CBF, assim que o Rogério Caboclo sai, é o Coronel Nunes, que era o vice mais velho na época. E tinha uma briga ali, se ele ia continuar, não ia, qual ia ser o vice e tal, qual ia ser o presidente interino. E aí... O Coronel Nunes que havia dado um voto por engano... No Marrocos. No Marrocos para a sede da Copa. Achando que o voto era secreto e o voto era público. A gente Ele teve essa passagem gloriosa à frente da CBF. Aí tem uma decisão. Quando está o Coronel Nunes ali, depois do Rogério Caboclo, tem uma decisão. Essa ação de 2017 gera uma decisão em 2021 dizendo, precisa refazer as regras eleitorais, a Justiça indica 2 interventores. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, como presidente do clube com mais torcida, mais representatividade entre torcedores / consumidores. E Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, a federação com mais clubes na Série A e B e tal. Antes que eles possam entrar e tomar posse como interventores, a CBF recorre dessa decisão e derruba essa decisão. Cai a intervenção, mas essa ação do Ministério Público lá de 2017 continua tramitando. Aí vem Edinaldo Rodrigues como presidente interino e quando chega perto, entra 2022, o Edinaldo chama o Ministério Público para um acordo e fala, tem um problema aí, né, com o Ministério Público, a CBF, questionamento de regras eleitorais, vamos fazer um acordo e zerar esse jogo e tirar esses problemas? Tá bom. Fazem um acordo, um dos pontos desse acordo o mandato do Rogério Caboclo valia de 19 até 2023. Em 2022, a CBF e o Ministério Público entram em um acordo para reduzir esse mandato em 1 ano. Então, esse mandato de todos esses eleitos, Rogério Caboclo, que já tinha caído, e dos 8 vices dele, Edinaldo era um deles, será reduzido em 1 ano. Então, ele vai acabar em março de 2022. Acabou o mandato anterior, então vamos fazer nova eleição. Aí fazem nova eleição, Edinaldo é eleito. Só que 2 vice-presidentes que tiveram seu mandato reduzido nesse acordo, Gustavo Feijó, vice-presidente, ex-presidente da Federação de Alagoas e ex-vice-presidente da CBF, e Castelar Guimarães Neto, na época vice-presidente da CBF, ex-presidente da Federação Mineira, eles contestam esse acordo da CBF com o Ministério Público e dizem, eu perdi 1 ano de mandato e eu não fui consultado nesse acordo. E essa ação continua tramitando, desde março de 2022. E agora essa decisão, essa ação, essa contestação tem uma decisão. Ontem, lá no Tribunal de Justiça aqui no Rio, os advogados de Castelar e Feijó fizeram sustentação oral ali, apresentaram seus argumentos, defendendo que o TAC, o acordo CBF e Ministério Público, fosse cancelado. Termo de ajuste de conduta. Isso. E a argumentação deles foi aceita. Então, a Justiça decide... Então, essa ação é provocada por Feijó e Castelar, okay. dois ex-vice-presidentes da CBF que se sentiram prejudicados pelo acordo. Entendi. A gente sabe que, então, embora não tenha sido diretamente provocada pelos ex-presidentes Ricardo Teixeira e Marco Polo, o que a gente pode dizer também é que eles comemoram esse resultado de ontem. E digo isso porque há cerca de 10 dias foi tornado público um áudio vazado num grupo de WhatsApp, supostamente que era para ser privado, e acabou vazado para a imprensa, do ex-presidente Ricardo Teixeira, que está banido do futebol, dizendo que era necessário tirar o Edinaldo Rodrigues do cargo. Isso foi amplamente noticiado, vocês podem dar busca que vocês vão achar áudio Ricardo Teixeira. Então, assim, era um áudio supostamente vazado num grupo de WhatsApp, entre pessoas supostamente bem intencionadas, querendo o bem do futebol brasileiro, dizendo que o atual presidente deveria ser deposto pelo bem da nação e do futebol brasileiro. Esse é um grupo político que hoje comemora essa queda. A informação que eu tenho, que acho que todo mundo que está cobrindo o caso tem, é que o grupo do Edinaldo já achava provável a derrota de ontem na Justiça do Rio de Janeiro, no TJ do Rio de Janeiro, e acha que há uma boa chance de reverter isso em Brasília, no recurso deles. A grande questão que fica para você, para mim, que agora quer saber, tá, mas como é que fica o futebol brasileiro? Os caras estão lá se matando, os dirigentes, e como é que fica na prática o futebol brasileiro? A grande questão é que isso pode demorar, esse recurso. Até esse recurso ser julgado, você pode ter eleição... E não é o último recurso, né? Pode haver recurso do recurso. Exato. Pode ter... E com isso, o futebol brasileiro fica com idas e vindas. Assume alguém, cai alguém... Como está agora, né? Como está agora. Agora. E aí a grande questão prática para a gente que quer saber de futebol, de seleção,
enquanto os cartolas lá se degladiam para ver quem assume o poder, é como é que fica, por exemplo, quem toma decisões pelo futebol brasileiro. O Diniz tem contrato com a seleção até junho. O contrato acaba antes da Copa América. Quem assume a seleção na Copa América? Como é que quem vai marcar os amistosos da seleção, se tiverem outros, além dos já marcados contra a Espanha e a Inglaterra no começo do ano que vem? Quem toma decisões? E se o Diniz chegar e falar, cansei, cara, arruma outra aí, não quero mais ficar dividido? Quem decide isso? A gente vai viver dias de um vácuo de poder. E como, insisto nessa tese, o presidente Edinaldo optou por não ter um diretor de seleções, até o acordo que ele diz ter com o Carlo Ancelotti, eu acho que agora está no telhado. Porque, assim, quem vem na sequência, digamos, na segunda-feira está lá o interventor. Onde é que está esse acordo? Como é que ele busca? O que ele fala? O Ancelotti falou até agora com o Edinaldo. Tem outro lado, Isaac. Como é que fica o futuro da seleção brasileira? Não só da seleção, né? Do futebol brasileiro.